Meu nome é Luan Okun. Eu sou uma pessoa trans, não binária. Eu sou de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, uma cidadezinha chamada Ituiutaba. Eu não me recordo muito bem de quando eu comecei a cozinhar ao certo. Eu me lembro que foi muito cedo. Acredito eu que lá pelos 8, 9 anos de idade, com a minha mãe. E eu aprendi assim meio que autodidata a cozinhar, que foi olhando. Ela nunca pegou e falou assim, olha, faz desse jeito, corta desse jeito. E eu comecei a cozinhar em casa mesmo, os pratos que tinha. E sempre eu lembro que ela fazia quiabo, jiló, chuchu. Eu era uma criança que eu nunca tive problema em comer verdura. Eu sempre amei verdura, fruta, folha. As cores da comida sempre me encantou muito. Os formatos dela também, tipo, o quiabo, que parece uma estrelinha quando você corta o daqui, né? Que eu lembro que o de Minas era todo redondinho, assim. Pra mim, cozinhar tá totalmente ligado com afeto. Totalmente ligado com afeto. Tanto que eu não consigo cozinhar quando eu tô mal, sabe? Porque eu acredito que tem muito essa troca das energias que a gente passa da nossa mão, do nosso corpo, da nossa história, pro alimento, sabe? E para mim é total afetivo. Eu sempre lembro da minha mãe. Infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer nenhum dos meus avós. E eu sempre liguei muito à felicidade, à alegria com a comida, sabe? Quando eu consigo me alimentar bem, eu fico, tipo, irradiante, fico super feliz, fico mesmo me sentindo bem, porque eu sinto que é um carinho que eu tô dando pra mim, é um cuidado. E você conseguir se cuidar, isso já é, tipo, uma grande coisa no meio do caos em que a gente vive hoje em dia, sabe? E então eu fiquei durante muito tempo sem conseguir cozinhar, sem conseguir me alimentar bem, só comendo, tipo, coisas já prontas, sabe? Sendo produzida por indústrias, enfim. E tudo. E eu sinto que esse alimento, inclusive, esse alimento mais industrial, ele corrobora muito para a doença, sabe? Para a depressão mesmo, assim. E depois de um tempo que eu comecei a me tratar, comecei já a fazer a terapia e comecei a me sentir um pouco melhor, eu já voltei a resgatar assim, o prazer de alimentar, sabe? O prazer que é pegar, às vezes, uma coisa assim e ver a cor, ver o formato, sentir o cheiro, sabe? Picar o alimento. Então, fazer as misturas de cores também, eu acho isso incrível, magnífico. E, e a alimentação, a cozinha para mim sempre foi muito importante, assim. Acho que é um termômetro, sabe? É um termômetro que mede quando eu tô bem e quando eu não tô tão bem, assim. Quando eu não tô tão bem é quando eu não consigo me expressar na cozinha, sabe? E quando eu tô melhor, quando eu tô na plenitude, eu já consigo cozinhar, misturar várias coisas e me sinto super bem. Depois de me alimentar também, sabe? Sinto que eu não tô só alimentando o meu corpo, eu tô alimentando a minha alma, tô alimentando o meu espírito, tô jogando vários nutrientes. Eu tenho uma memória muito ilustrativa. Então eu sempre imagino, às vezes, assim, que quando eu tô ingerindo mesmo alguns bichinhos com espada, com proteção, sabe? Que vai lutar contra as coisas ruins que tá no meu corpo. Pra mim é muito complexo quando, tipo, fala de como ou eu me vejo ou como o externo me vê, sabe? Porque eu ainda me vejo realmente como uma incógnita, eu não me conheço, sabe? Eu tô no processo de reconhecer algumas coisas, mas eu não me conheço e eu me basto com isso, sabe? E não, eu sinto que eu também não deva muita explicação assim pro outro, sabe? Mas eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que soube aproveitar a vida, uma pessoa que não se importava com o que os outros pensavam e pensa para se exercer, para ser, sabe? Uma pessoa que andou muito, que conheceu muita gente,
Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa sensível, como uma pessoa artística, como uma pessoa que mudou o seu meio, sabe? Que mudou a sua própria vida, que mudou a sua narrativa, que escolheu tudo que pôde escolher, que se abriu para conhecer o que for que fosse para eu conhecer. Hi, I'm Nandan. I'm originally from India, but I've been living in Portugal for the last 10 years. And today I'll be preparing a very traditional South Indian dish. It's called poha in all over India. Where the region I come from, it's called aulaki. It's basically made with this rice. It is beaten rice, which is hydrated with water, and it's stir fried with these different spices over here. So I will prepare it now. So we will have some oil here in the wok. This is a very traditional breakfast dish my mother always makes at home, and it reminds me of home and nice memories I spent with my family. It's been 3 years I've not been to India because of the pandemic, and yeah, basically it's a very traditional dish. Everybody makes it at India for breakfast. It's tasty, it's nutritious, and I also make it here at the restaurant because I like this dish myself, and also it reminds me of home, and it's because food is basically memory. So when you eat something that you have eaten in the past, or if you smell something, it's like you make something with cinnamon during Christmas because it smells of Christmas. You have wine, you have cakes, and it's basically like that. So here I'll just add some mustard seeds. And yeah, when we talk about food and when we basically eat something that we have eaten in the past that reminds us of home, it's also comforting, it's nice, it makes us feel cozy, and it's basically that. Yes, food is important. Imagine in a home, people always gather around food. They always gather in the kitchen, around the stove. It's always this social place of kitchen. So for me, cooking is a form of socializing also. And personally, for me, cooking is very meditative. It relaxes me and it gives me peace. And I used to help my mother in the kitchen when I was young. So it also connects me in a way like, okay, I'm in this comfort zone, and it gives me comfort basically. And I love cooking, and I love to cook, and I like people to eat, and it's gives satisfaction when people eat your food and if they're satisfied. It's basically that. I had a dream of having my own restaurant in Europe, and when I came to Portugal, it was all. I didn't plan to come to Portugal. I didn't plan to have a restaurant. It was all. It happened eventually, organically, and I'm living my dream. So I changed my career when I was 26. I had a financial background. I used to work in finance, but then I went to Switzerland. I did a hotel management course. Then I came here to Portugal to do my internship, and then I liked it here. I decided to stay. I worked in different places, and then I had the opportunity to have my own restaurant. So I'm here since 2014, and well, fingers crossed. Let's see what happens. So yeah, I basically tell people, please take the risk to take the first step to go and live your dream, because if you do not help yourself, nobody will help you. So you must be courageous enough to make the first step, and then the universe will help you to move forward. Meu nome é Afonsina, eu sou da Angola, eu sou cozinheira. Meu pai era cozinheiro. Meu pai era cozinheiro, me mostrava tudo, o tempero. E eu não posso experimentar assim no molho, só com cheiro. Posso saber que já tem sal,
já tem bom tempero. E eu, para mim, cozinhar, para mim, como arte, gosto de cozinhar. Mesmo lá em casa, quando eu era jovem, gosto mesmo de cozinhar. E eu gosto não só de cozinhar só para comer, mas eu gosto para sair mesmo bem, para cozinhar mesmo a comida que eu sinto mesmo que a comida tá mesmo no topo. Eu lembro-me que a minha mãe foi no hospital, eu tinha 8 anos. E eu fiquei com 4 meus irmãos. Era a única filha na altura. Eu fiz fumba. Quando a minha mãe chegou, eu fugi. Estava a pensar que minha mãe vai me bater. Mas a minha mãe disse que você fez boa coisa. Até hoje lembro. Lembra-me o que eu cozinhei. Queria mesmo para o fumba sair bem. Estava cozinhando com tanta alegria. Com muita alegria mesmo. Há muito tempo aqui, Europa, família em África, a gente sente aquela saudade. Principalmente quando a gente chega a dezembro, tem tanta saudade da família. Porque aqui você vem soltar só, com o marido, com os filhos, mas aí vou ficar com a família. Olha, é duro, muito duro. Eu prefiro ficar na minha terra. Imigração não é fácil. Tem saudade da família, os teus amigos. Você sai dali para vir aqui, tem que recomeçar para fazer os amigos. Tudo é diferente. Na sua terra você já sabe todo canto. Eu vou aqui, vou voltar ali, mas aqui você tem que aprender de novo para fazer tudo diferente que você estava com ela onde tu saíste. Faz. Quando alguém está em outro sítio, você vai ter que sentir falta de tudo. Dos seus, família, amiga, amigos, a tua casa. Porque ali, África, cada um tem sua casa. Aqui a gente aluga a casa. Você pode ficar 10, 5 anos na mesma casa, amanhã você sai. Mas na África você já construiu a sua casa, aquela saudade da sua casa. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando, e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas Gerais. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe se confundiam-se com as da minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessa ocasião, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco.
Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela. Cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía.